O que está acontecendo com as nossas escolas? Porque parece que nos últimos anos os ataques aos professores ou até mesmo aos estudantes aumentou de uma maneira descontrolada. É bastante comum o medo, né, entre os pais, professores e a sociedade de modo geral. Temos dados que mostram que nos últimos 2 anos tivemos muitos mais casos que os últimos 20, 30 anos da nossa história social como nação. Será que vamos virar os Estados Unidos? Será que estamos indo para alguns lados tenebrosos na relação humana? E será que a gente precisa ficar preocupado com os nossos filhos na escola? Como que a gente deve conversar com eles? Bom, sobre essas coisas e muito mais, hoje a gente vai falar, né, sobre esse fenômeno triste que está acontecendo na nossa sociedade, dos ataques às escolas. Então, pegue aí em mente. Hoje estou aqui com a participação especial do Breno, né? O Breno que é um pesquisador na área de educação e hoje está junto aí na discussão da prevenção da violência nas escolas. Bem-vindo, Breno. É sempre uma grande honra ter você aqui. E também com a Vivian, com o Susumo. E, e aí, pessoal? O que vocês acham desse tema? O que vocês têm para nós? Bom, pessoal, primeiro eu agradecer o convite por poder voltar aqui para esse espaço. É super bom poder levar esse tipo de discussão adiante e a gente tem, acho que um dos temas sensíveis até em relação a esse momento que a gente está vivendo é como nos comunicarmos em relação ao que está acontecendo, né, de uma forma efetiva, seja desde o ponto de mídias, seja desde o ponto das nossas redes sociais, até nas nossas relações mais próximas, né, entre famílias, pais, mães com seus filhos, né. Então, eu fico bem feliz de poder estar aqui com vocês de novo. Bem-vindo, Breno. E aí, pessoal? O que está acontecendo com as nossas crianças? O que está acontecendo na sociedade? O que está acontecendo nas escolas? Como explicar esse fenômeno? Sabemos que que existem várias teorias sobre isso, mas por que nos últimos 2 anos, né? Tem Quer alguns começar? palpites, né? Acho que a gente pode discutir, né? Mas eu acho que hoje, assim, apesar da gente já ter bastante tempo já de uso da internet, né? Das tecnologias e tal, a, a, eu acho que a gente não tem ainda ferramentas suficientes de não de fiscalização, né? Me foge a palavra assim, mas de regulamentação, eu acho mesmo, do uso do que é veiculado, né, pelas redes, enfim. Então, não só isso, né, mas também acho que tem uma naturalização, né, dos discursos e das ações de ódio nos últimos tempos, né? Isso faz com que as pessoas se sintam aí junto, que eu acho com a falta de regulamentação, né, ou fiscalização, junta a fome com a vontade de comer um pouco, assim, né? De haver essa naturalização desses discursos, de você poder expressar mais claramente, não que agora está surgindo mais, é que eu acho que agora as pessoas estão encontrando um ambiente propício para poderem se manifestar e não serem punidas, né? Então, assim, a gente viu, sei lá, o exemplo daquele monarca, né? Que falou várias coisas, né, no podcast e nada acontece, né? Assim, claro, ele foi tirado lá do podcast, mas assim, não há uma punição específica, né, sobre você falar sobre coisas racistas, né, homofóbicas, enfim. E nada acontece com essas pessoas. Então vai propiciando com que outras pessoas que têm ideias parecidas também possam se colocar cada vez mais dessa maneira e vão encontrando, vão se criando clãs, né, assim, dessas pessoas que também compartilham dessas ideias e que hoje podem ser veiculadas sem nenhum tipo de restrição, né? Então, por exemplo, depois desses primeiros ataques aí recentes, teve uma convenção para ver o que, que o Twitter iria fazer, por exemplo, não só o Twitter, né, mas outras redes sociais, e gerou um desconforto quando o Twitter manifestou que não ia derrubar a conta daquela conta que as pessoas estavam divulgando, né, as fotos dos assassinos nas escolas, enfim.
porque eles achavam que isso não era responsabilidade, eles não feriam o código de conduta ali, né? Então, assim, é o tipo de coisa que tira-se a responsabilização de diferentes aspectos da sociedade que deveriam se manifestar ou que deveriam assumir a responsabilidade, e junta com esse discurso e com essa naturalização que hoje em dia é possível, né? Então, acho que tem um pouco dessas duas coisas, assim, juntas. Na minha opinião, isso é uma das coisas que mais faz com que as pessoas se sintam à vontade, não para colocar só nas redes, né? Mas também para executar atos como esse, né? Sabe, Viviane, escutando você, não sei o que eu acabei de falar, mas é que eu acho que é importante a gente pautar a nossa conversa hoje, que a gente não está com viés ideológico ou político, e Sim. sim como uma expressão social presente nos dias atuais. Né? Porque quando a gente cita um nome como monarca e etc., muita gente pode falar que aqui a gente está direita, esquerda, e um fenômeno muito comum nos dias atuais. Né? O que eu entendi do que você falou, Vivian, é que a gente está numa uma cultura presente aonde permite algumas falas de uma maneira totalmente irresponsável e sem conhecimento prévio que pode gerar comportamentos extremistas. Né? Uhum. Então, sabe que nos últimos 4 anos aumentou em 300% os grupos neonazistas no Brasil. Só que o que muitas pessoas não entendem, e se você for olhar a própria fala do Monark mesmo, beira quase uma ignorância, sabe? Mas o que as pessoas não entendem, porque, poxa, por que eu não posso falar a favor dos direitos dos brancos? É que há uma agressão, uma relação e um discurso, muitas vezes, de ódio extremista. E aí, quando essas pessoas se juntam, isso pode gerar quase que células terroristas. Né? A minha câmera ficou, sumiu. Né? Mas o que é algo muito perigoso para a sociedade. Né? Só que algumas pessoas podem falar assim, ué, mas isso é parecido com a ditadura, por exemplo. Porque na época da ditadura você não podia se juntar 4 pessoas na rua, porque senão era considerado, né, uma manifestação possível contra a sociedade. Então o que eu quero que, acho que é legal a gente pautar isso, é que a gente vai estudar o fenômeno e o porquê isso pode gerar comportamentos extremistas, principalmente para as crianças. Né? E não necessariamente uma questão política necessariamente. O que vocês acham disso? Não, acho que a questão é de fato enxergar esses fatos e esses episódios como algo, eu vou usar essa palavra, mas como algo complexo, de multifatorial, sempre, né? Então, o que a Vivian traz, que tem um pouco a ver com algo novo pra gente, pra nossa sociedade. Antes não existia tantas redes sociais, né? E tanta interação social em rede como há 20 anos atrás. Então é uma questão nova. E de repente não tem legislação mesmo que coloca ordem nisso. Então há um ponto cego, né, a ser criado, né? É, eu sinto que eu posso citar aqui, depois a gente pode ir voltar por vários fatores, né? Porque é um fenômeno multi, que é o sofrimento psíquico, o sofrimento humano. Eu citei várias vezes aqui, né, que muitas agressões, a violência, a maldade, às vezes são meras expressões, ou meras, né, vou dizer assim, expressões de uma necessidade não vivida da pessoa. Mas é uma expressão trágica de algo que a pessoa grita internamente, mas grita e se expressa tragicamente, né? Então, se a gente for ver o fundo desses comportamentos, existe uma história, né? E com certeza existe um sofrimento aí, né? E da onde vem esse sofrimento, né? Que se expressa dessa forma, né? E como que a gente, juntando com o que a Vivian trouxe, essa necessidade.
da pessoa se expressar dessa forma foi atendida. Viu? A Bíblia falou, teve a fome, que é? Com a vontade de comer, é isso? Não. O alimento com vontade. Foi lá, às vezes nas redes sociais, essas pessoas encontram um conforto, uma legitimidade, né? Um pertencimento, uma coragem, uma força que estava faltando. Ela não ia ter coragem de fazer nada. Mas ela enxergou aquilo, viu que outras pessoas fazem, viu o incentivo das outras pessoas, ajuda, eu vou lá e faço, né? É isso que eu estou precisando. Isso vai atender a algo legítimo meu. E acontece uma tragédia. Então é uma junção subjetiva, pessoal, com uma novidade social que está acontecendo, com algo que não tem uma legislação, e acontece isso. O que a gente faz agora, né? O Você que a sabe que eu gente acho tem? que tem legislação, Sussumo, mas assim, eu acho que é, ali nas redes sociais ainda, não na internet de maneira geral, né? Assim, porque antes isso era discutido lá na Deep Web, né? Em coisas que. Mas agora não, agora é nas redes sociais. Então, por exemplo, homofobia, o racismo continua sendo crime. Só que se isso é manifestado ali nas redes sociais e não há uma punição nesse sentido, então, e eu encontro iguais que também estão ali é, sendo visualizados, etc., né? E as pessoas estão sendo reconhecidas, sei lá, aí então eu tô livre, então aqui pelo menos eu posso expressar e a pessoa perde essa referência entre o que é uma coisa nas redes sociais e o que acontece né, no mundo real, assim, fora da. Eu acho que até para alguns casos, isso também não é uma coisa que eu sei, assim, mas tem legislação para muitas dessas coisas, né? Mas falta ainda como que isso acontece nas redes sociais, né? Assim, então, não sei. Eu acho que um ponto, pegando carona assim, nessa ideia que a gente acaba discutindo o aspecto da violência, mas também acaba discutindo muito a divulgação desses fatos como um potencial agravador enorme assim para a situação, né? Então, como a gente se relaciona com isso e num mundo hiperconectado, como muitas vezes a gente pode piorar as coisas, né? Piorar muito. E uma das acho importante pontuar isso que o Marcelo trouxe, assim, né? Não é um debate ideológico aqui. Inclusive uma nota, que é uma nota da Sociedade Brasileira de Psicologia, que é uma nota baseada em evidências sobre divulgação de atos de violência, atos violentos e ataques à escola. Eles trazem o primeiro ponto é não espetacularizar o que está acontecendo. Então, essa é uma premissa que vai de encontro a todo o movimento das redes, né? Que é às vezes o mais extremo é o que mais aparece, né? E é um grande desafio nosso, né? Lidar com isso. Né? Como que eu vou guardar para mim algo que me tocou tanto e eu não vou contar lá, não vou mandar para o grupo dos pais lá da escola essa notícia. É um movimento contraintuitivo, eu acho, nesse ponto, né? E que, de certa forma, acaba sendo um estranhamento com o nosso movimento mais instintivo de compartilhar, de avisar, né? De passar adiante, mas que é um dos principais pontos, né? De não espetacularizar. Isso envolve não trazer nome, não trazer fotos, não repassar vídeos, deixar o menos personalizado esse tipo de movimento, porque tu dá menos espaço para identificação. Uma das coisas assim bem importantes é esse fator de imitação, né? Quando eu vejo alguém fazendo um comportamento, todos os pontos que eu tenho para me conectar, para me identificar com aquele agressor, né, são possibilidades de identificação, de ver assim, mas de repente a história dele faz sentido, né? De repente, mas eu também passei por isso. E assim a gente começa a criar falsas justificativas, tentando tornar possível o que é injustificável, né? Então, essa relação nossa com a tecnologia mesmo, né, e na divulgação, e na forma de falar, eu acho que é um agravante, assim, bem importante, assim, hoje. Eu acho que, sabe,
para as pessoas entenderem, né, o porquê de repente não falar ou não passar muita essa mensagem, eu fiquei, de novo, acho que hoje a tecnologia tá contra, mas não tem problema. Eu acho que para as pessoas entenderem, é o mesmo motivo do porquê é pedido para que as pessoas não falem sobre casos de suicídio, por exemplo, para não inspirar outras pessoas, né? Então, às vezes o trem para, o metrô para e fala assim, parou por pessoas no trilho, né? Que é justamente para não passar uma ideia e que pode contaminar toda uma linha de raciocínio que direciona a pessoa para determinado tipo de comportamento, né? Nós somos animais sociais, então a nossa mente ela acaba flertando com alguns cenários. E, né, então quando eu não pego e falo, eu não estou, assim, é a minha percepção, pessoal. Infelizmente, esse é um fenômeno que vai se repetir durante um tempo se algumas coisas não forem feitas, né? Então a tendência é aumentar, né? Mas eu acho que mais para frente a gente pode aqui conversar o que a gente pode fazer e como lidar com isso, né? Mas se a gente for pensar, existem várias teorias é, que, que, que a gente tem hoje em dia para poder entender esses fenômenos na escola, né? Que a gente pode pegar e falar que começou forte, de uma maneira presente na cultura americana. E a cultura americana tem algumas coisas que a gente pode refletir, né? É uma cultura voltada para a arma, é uma cultura muito agressiva, né? Mas eu acho que entre as teorias, tem a teoria que sugere que o que acontece hoje em dia é uma falta de valores e normas da sociedade, né? Porque o mundo está mudando o tempo todo e as pessoas não estão refletindo sobre valores da vida, valores do ser humano, e simplesmente naquela loucura social que faz com que as pessoas não pensem muito sobre isso. Eu, particularmente, essa teoria eu não gosto muito, porque senão ela seria um fenômeno mundial, e não é bem um fenômeno mundial. Ele é um pouco mais centralizado em algumas culturas, né? Tem uma teoria também que chama teoria do controle social, e essa eu acho muito interessante, que fala que pessoas que se sentem isoladas, desrespeitadas ou marginalizadas podem recorrer à violência como uma forma de chamar a atenção para si ou para a causa. E aqui é uma coisa muito interessante, porque se a gente for olhar, né, nos filmes, nos livros, nas novelas, né, a narrativa é sempre o quê? Aquele que se sente preterido, aquele que não é, sabe, que é meio isolado socialmente, ele vai mostrar para o mundo que ele está certo. Isso a gente acha muito isso, né? E aí, numa sociedade voltada para pensamentos agressivos e extremistas, que é algo que aconteceu nos últimos 4 anos, né? Tipo, nós contra eles, vamos matar, quem está errado tem que isso. Então, todo tipo de violência social, ele acha uma saída nisso. Porque se eu estou na escola, não faço parte dos populares, não sou uma pessoa que tira muita nota, sofro bullying, sabe? De alguma maneira eu sou visto como um pária social. Eu posso achar que a sociedade está errada e eu vou querer mostrar para ela que ela está errada. E aí, se eu me junto com alguns grupos que também pensam isso, poxa, a gente está com um processo claro, presente e eficiente. Né? Esse garoto, por exemplo, que entrou lá no tweet, como a Vivian falou, ele conversava com outras pessoas que tinham um sentimento parecido. E isso valida a ação. Porque quando ele pega e fala assim, eu vou ver se eu consigo matar pelo menos uma pessoa, e as pessoas falam, pô, será que vai dar? Pronto. Né? É quase como a história do patinho feio. Todo mundo quer achar, todo mundo quer se sentir parte. Isso é uma coisa humana. Então, numa sociedade que ela é a favor da agressividade, né, mata quem está errado, bandido bom é bandido morto, ele pode facilmente levar as pessoas para essa fala ou essa narrativa, e principalmente as crianças. Vocês sabem que teve um caso aqui em Mogi das Cruzes, de uns 4 anos atrás, que um rapaz, ele tinha uma machadinha e ele decapitou 4 pessoas na mesma manhã, né? Entre as 5 e 8 da manhã. Quando ele foi preso, sabe o que ele disse? Ele disse assim: não, eu matei pessoas que são párias da sociedade. Eu matei mendigo, pessoas que não pagam o imposto, pessoas que estão atrapalhando a vida. Então vocês entendem? Uma narrativa deturpada, aonde na verdade, eu acho que eu estou fazendo certo. Eu estou querendo mostrar para o mundo que ele está errado. Eu estou querendo achar o meu espaço, né? Então essa teoria que é chamada teoria do controle social, eu acho
poderosa para tentar explicar um pouco esse fenômeno. E mostra como precisamos tomar cuidado com essas células. A palavra célula é interessante porque muitas vezes a gente escuta célula terrorista, que é o quê? É a junção de pessoas com o mesmo ideal. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, mas temos que tomar cuidado com os fenômenos sociais, principalmente a fala agressiva e extremista. Essa fala vai gerar mais dor, vai gerar mais ódio e vai gerar mais coisas. Então, todo mundo que tem uma fala extremista em casa tem que saber que ela está contribuindo para o que acontece nas escolas. Tem que saber. Só terminando as teorias aqui, pessoal, que algum microfone está fazendo algum som. Não, eu acho que era só queria falar dessa do controle social, antes de você falar das teorias, que eu acho que ela casa com o que o Breno estava falando, Marcelo, da importância do não compartilhar. Porque se a ideia, né, vamos supor, é chamar a atenção, é mostrar que, né, daquela maneira ela está fazendo A minha certo, se você causa, dá né? essa visibilidade, né, para essas pessoas e, sei lá, então elas conseguiram o que elas estão querendo, né? Então acho que isso contribui muito. Então, assim, não é só importante a mídia não fazer todo aquele sensacionalismo, mas também, como o Breno colocou, né, a gente mesmo não contribui compartilhando. Né? Eu acho que uma coisa que pode ser muito útil, né, é que a mídia principalmente usa inclusive as vítimas, né, como mais alimento para um espetáculo, assim, né? É uma exploração do sofrimento, assim, enfim. E aí o que eu acho que é muito importante, que talvez valha a pena, né, é a gente olhar para as vítimas como assim uma forma da gente ver o que está sendo oferecido para elas, né? Eu acho que isso é uma coisa que vale muito mais a pena, né? Porque às vezes a gente nem sabe o que aconteceu com aquelas famílias, né? Que tipo de assistência que elas receberam. Eu acho que dar visibilidade para esse lado, eu acho que traz uma responsabilidade social muito maior, assim, do que ficar dando visibilidade e talvez mostrando padrões, né? O que essas pessoas fazem, como eles agiram. Você está contribuindo para que outras pessoas sigam o caminho, né? Então, eu acho que só queria trazer esse ponto dentro dessa teoria do controle social, que acho que pode contribuir também, né? Perfeito. Uma coisa que você me lembrou, aquele rapaz norueguês que ele mata várias pessoas durante uma festa acho que foi em Oslo, né? Não sei se foi na Noruega ou na Dinamarca, que é um caso recente. Na hora do tribunal, a primeira coisa que ele faz é uma saudação extremista, né, de extrema direita, para do tipo assim, olha, eu sou esse. Você entende? Então, em nome do que é o certo para ele, as pessoas fazem qualquer barbaridade, né? E tem vários casos assim. Se a gente for pegar o assassinato da Sharon Tate, acho que esse é o nome dela, né? Na época do Charles Manson, é essa a ideia. A gente a gente vai consertar o mundo. Então é muito perigoso. E se eu estava repassando as outras teorias aqui, pessoal, e elas têm a ver com tudo isso que a gente fala. A teoria da rotulação, quando a gente rotula algumas pessoas como desviantes, problemáticos, isso ou aquilo, isso gera, né, também comportamentos de nós contra eles. E isso é a premissa de todas as guerras do mundo. Quando eu vilanizo o outro, eu posso matar, que eu não estou nem aí para ele. A teoria do estresse, que é algo talvez interessante também, e eu acho que, como o Susumu falou no começo, é algo multifatorial, né? Mas que são fenômenos presentes no dia a dia de hoje. Então, bullying, divórcio dos pais, problemas financeiros, a comparação que as redes sociais promovem, né? Então, essa teoria do estresse, ela com certeza contribui, né? E aí tem a teoria da imitação, que era o que a gente estava falando. Um ato faz com que outros atos acabam acontecendo. E por último, como a gente já falou também, a teoria do terrorismo, que essa teoria sugere que alguns ataques às escolas podem ser motivados por ideologias extremistas ou pelo desejo de causar terror e caos na sociedade. Né? Então, se a gente for pegar os últimos 4 anos e as falas, elas contribuem para isso de uma maneira muito presente. E as redes sociais potencializam. Sabe? Então é importante. Aquela fala, quando eu pego e falo, eu quero matar pessoa de determinado grupo político, ou a raiva que eu tenho, contribui para isso. Uma associação direta. Então, quem tem essa fala, quem tem essa postura para o mundo e está preocupado com os filhos na escola, tem que saber que ele também é culpado por isso. Não sei o que vocês acham. Bastante coisa, né? Ouvindo vocês, me veio uma frase assim
talvez dentro da pessoa, né, que, que comete alguma atrocidade aí, esses casos de violência, que para mim é assim, eu quero existir a qualquer custo. A qualquer custo eu quero existir. E eu vou me expressar, né? E eu acabo fazendo qualquer coisa. E quando a gente comenta assim, qual que é o termo aí, Breno? Espetacularização de. Uhum. Quando a gente faz essa espetacularização, a gente está atendendo essa necessidade da pessoa existir de fato. Quanto mais destaque a gente dá a isso, ela está existindo mesmo, né? E não que ela não existia antes, mas ela não se sentia existindo. E quando a gente espetaculariza aquilo, uau, ela atendeu a necessidade dela, e isso vai comunicar a outras pessoas que sentem a mesma necessidade de existir, aquela lá está existindo agora. Então eu também quero existir. Então eu também posso fazer aquilo para existir. E é um ciclo, né? E vai alimentando, vamos todo mundo existir, e só dessa forma eu vou conseguir existir, então vai ser dessa forma. Então eu quero existir a qualquer custo, né? Que interessante E isso, é assim, muito que legal. fecha Só bem sobre. assim com esse aspecto que Desculpa. os dois elementos, os dois fenômenos que essa nota técnica sobre a divulgação lá da Sociedade Brasileira de Psicologia fala sobre justamente contágio e imitação, né? E que isso fica potencializado, né? Bom, nosso desejo de existir, nosso desejo de pertencer a algo é algo muito forte, né? A gente é um bicho de bando, a gente se reconhece, precisa do outro. E como que está esse nosso desejo quando a gente está cada vez mais distante assim das redes, né? Quando os processos estão mais individualizados, quando a gente está tendo aqui a nossa conversa também, né? Numa via eletrônica aqui, né? Através da internet, muitos desses jovens estão vivendo muito através disso, né? Também assim. E, uma para mim só uma curiosidade que vem assim é que ao conversar com professores nesse último final de semana eu fui para um dos municípios onde está tendo um dos maiores índices de violência assim no Brasil inclusive tem uma situação super complicada de guerra de facções lá e ao conversar com os professores sabendo como eles estavam lá eu esperava escutar um cenário muito mais trágico assim né e um dos professores falou assim olha para mim na minha opinião a escola nunca foi um espaço de violência. Nunca foi. Muito pelo contrário, alguns alunos só encontravam, né, alguns alunos, alunas, só encontravam acolhimento aqui nesse espaço. Às vezes, alunos que dormiam, vinham dormir na frente da escola, porque em casa as coisas estavam numa guerra total. A escola ela é um ponto de acolhimento muito forte, assim, né? E se tem uma coisa que eu posso dizer assim ao longo desses anos de pesquisa junto assim com professores com escola é que a resiliência dos professores é uma coisa impressionante assim né? E a gente abusa dessa resiliência em vários pontos como sociedade assim mas é uma coisa impressionante esse acolhimento né por isso que em parte assim hoje o dilema do que a gente está falando dessa violência nas escolas eu entendo que a segurança vai ser uma plataforma de discussão nos próximos anos porque o medo ele é instilado como uma forma de gerar algumas mudanças numa direção. Né? O medo é isso, às vezes vem por uma intenção mais como algo mais do terrorismo, assim, olha, aquele que é diferente vai te atacar, vai te fazer mal, vai acabar com as tuas coisas. O medo ele tem uma função. Ele tem uma função que às vezes é venda, às vezes é mudança social. Assim. Só que atacar as escolas, ao mesmo tempo, é atacar o ponto mais resiliente que a gente tem no Brasil. Porque simplesmente as crianças irem para a escola, encontrarem seus colegas, se enxergarem nos seus colegas e seguirem ali
com eles já é o enfrentamento desse medo. Então, por um lado, assim, me assusta assim, a gente falar da violência, e estatisticamente isso é uma coisa muito pequena perto do que poderia ser para a gente se preocupar realmente. Mas, por outro lado, é um dos espaços assim mais resilientes da nossa cultura, assim, né? E eu vejo isso na fala desses professores, né? Então, o Breno estava falando, né, que a escola é esse lugar de resiliência, assim, né, e eu acho que é importante a gente olhar para isso, e não só para resiliência, né, mas eu estava vendo alguns dados, assim, de segurança mesmo, né, nas escolas, que essa foi uma bandeira muito levantada, assim, então, e os dados mostram que a escola segue sendo um lugar seguro. Isso é importante, né, porque houve muita, lógico, qualquer pai ficaria com medo de mandar seus filhos, né, numa situação dessa. Eu não estou falando que a gente não tem que se preocupar com a segurança, mas se a gente olha os dados de mortes nessa faixa etária das pessoas que estão na escola ou fora da escola, a gente vê que, né, tiveram 30 mortes, né, nesses últimos 20 anos dentro das escolas e 7 mil mortes nessa faixa etária fora das escolas. Então, assim, é um dado alarmante, assim, que mostra a segurança nas escolas, né? E eu acho que eu estou trazendo isso porque muito da discussão também que eu tenho visto está indo para um lado assim da gente aumentar essa segurança nas escolas e enfim, ou até um controle armado, né? Muitas coisas. Então às vezes isso vai para uma atmosfera de medo e de exclusão social que talvez seja uma das coisas que contribui, inclusive, para esses ataques, né? Que gera mais desigualdade. Então, assim, a violência que a gente está vendo indo para dentro das escolas agora não é um fenômeno das escolas, né? É um fenômeno social que a gente está vendo fora das escolas, né? Então acho que isso é bem importante, assim, não são as escolas no Brasil que estão ficando violentas, né? É a sociedade brasileira que está tendo um aumento significativo da violência. Então acho que isso é um dado importante, assim, da gente se preocupar com a segurança no geral e com qual sociedade que a gente quer construir, né? Não só esse olhar de segurança para as escolas, assim. Eu acho que é importante tomar cuidado, né, com a cultura do medo, né? A cultura do medo ela é perigosíssima e ela gera mais medo, mais tensão, mais, sabe, né, uma propaganda voltada para justamente o que a gente não quer. Mas ao mesmo tempo é entendível quem quer mais segurança, porque poxa, pelo amor de Deus, né? Então acho que isso acaba sendo um fenômeno impossível de não acontecer, né? Então eu tenho um paciente meu falando que ele só ficou tranquilo quando ele ficou sabendo que tem um segurança armado na escola, né? E é duro, porque algumas pessoas falam assim, ah não, mas se a professora tiver uma arma, isso não ia acontecer. Sabe, pessoal, pelo amor de Deus, uma pessoa de 70 anos vai estar com uma arma, sabe? E pessoas treinadas são rendidas com a própria arma. Então não funciona muito desse jeito, sabe? Tem que tomar cuidado. Bom, mas isso acho que é tema para um outro chá com prosa. Uma coisa que eu queria falar, pessoal, que talvez seja difícil para quem está ouvindo a gente, de entender como que funciona a imitação de coisas tão horrendas, né? Como que isso pode contaminar algumas pessoas? Porque falar de algo como uma pessoa desajustada na escola e matou outras pessoas, como que isso pode fazer com que gere outras pessoas, né? Então é importante a gente entender que, primeiro, que a gente não deve usar a nossa régua para medir o mundo, né? Todo mundo que pensa como você, né? Pessoas, entre aspas, desajustadas, ou com comportamentos agressivos, ou com muito ódio, raiva, por causa daquelas teorias que a gente falou, esse é um tipo de narrativa que cola. E mesmo você que acha que isso talvez não possa acontecer, ou você que é uma pessoa boa, se você olhar a sua relação com o mundo, você vai ver que muito provavelmente você tem uma tendência a se colar em casos de assassinato, de serial killers, em falas. Um exemplo básico é que eu conheço muita gente que adora falar que leu aquele filme leu o livro Mentes Assassinas, que já viu um monte de séries sobre serial killer, e isso mostra que a nossa mente vai para lá. Porque eu conheço pouquíssimas pessoas que foram estudar os ganhadores do Prêmio Nobel da Paz do mundo. Então perceba que é uma narrativa que cola. Todo mundo, provavelmente, que está ouvindo a gente, já ouviu falar do Don Corleone, já ouviu falar do Darth Vader, do Zé Pequeno,
mas é difícil lembrar dos bonzinhos desses filmes, né? Então, todo mundo sabe quem é os Nardoni, Richthofen, e por aí vai, sabe? Então, olha só como a nossa mente já cola, tem uma tendência a colar em coisas negativas. E agora imagina numa mente que já é um pouco mais desajustada. Isso gera comportamentos de imitação, sim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Acho que aí pode somar vários fatores de vulnerabilidade, né, Marcelo? Assim, é claro que um cara armado dentro de uma escola particular de classe A é diferente de um cara armado numa escola de periferia, né? E esses são os dilemas que a gente acontece, né, nessa brutal desigualdade que a gente tem aqui. É especialmente, é especialmente difícil, perigosa, né, a cultura bélica para a gente, porque a gente sabe que tem direção, né? Tem direção o processo, assim. E eu concordo contigo, assim, o medo, ele assim, a nossa mente, ela evoluiu para perceber o risco, né? O que a gente tenta fazer ao longo do tempo é não viver só fugindo do risco, de morrer, de ser atacado e tudo mais. A gente vai aprendendo a se equilibrar um pouco nisso para poder aproveitar um pouco mais da vida, né? E curioso é que as crianças são grandes mestres nisso, né? Nós adultos, a gente vai começando a ficar cada vez mais, assim, preocupado, né? Puxa, aproxima o fim do mês aqui, já começa a vir a preocupação do boleto, chega o meio do ano, já vem a preocupação dos artigos do doutorado. A nossa mente adulta é povoada por muitas preocupações, por muitos riscos, né? As crianças, elas têm uma habilidade muito grande, assim, de se reconectar com a presença, né? Com esse deleite de estar presente. E é nisso que, nisso que para mim, me toca esse ponto, assim, de ver como esse espaço é um espaço de resiliência, mas uma resiliência de vida mesmo, né? Por estar em contato com aquela criançada, assim, né? Ah, daquela história, assim, bom, a criança tropeça, rala o joelho, 5 minutos depois está lá brincando, né? Eu, se eu tropeço, ralo o joelho, passo uma semana contando a história, né? Pá, aquele dia tropecei, ralei o joelho, né? A gente tem, é impressionante como a nossa mente gruda, né, com esses assuntos, assim, né? E nesse caso, talvez a gente precise redobrar realmente o nosso cuidado com essa característica nossa de grudar no problema e talvez tornar a nossa narrativa do nosso dia, a nossa narrativa das nossas redes, esse problema, né? Que esse simples ato de ficar grudado e divulgando, né, e proliferando mais isso, talvez isso prejudique muito mais, né? Inclusive, a gente tem que conversar como falar com as crianças sobre isso, né? O que fazer. Porque eu vi algumas narrativas, algumas falas que eu acho desastrosas. Porque, na verdade, você só vai aumentar a neurose infantil e o problema, e é algo um pouco perigoso. Mas antes da gente entrar nisso, eu queria trazer uma coisa só. Alguns dados que mostram por que que nos Estados Unidos, né? Algumas teorias do porquê que nos Estados Unidos há muito ataque à escola. Pesquisadores acreditam que nos Estados Unidos há uma cultura, né, e isso acontece de maneira recorrente, primeiro por causa do acesso às armas, e que junto vem com a cultura da violência, né, essa é aquilo que eu estava falando, do nós contra os outros. O terceiro ponto que eu acho interessante também é o problema de saúde mental, que a gente está falando de uma sociedade onde não se tem acesso básico à saúde de modo geral, porque é muito caro, né, então não há um cuidado direcionado para isso. E aí vem junto com a pressão acadêmica, né? Aquela pressão que a gente sofre social, escolar, que todo mundo já sentiu nas escolas. E aí, por último, que vem a questão da segurança escolar, escolas mais seguras, né? Mas eu acho que isso vai muito de encontro com o que a gente está falando aqui, que uma cultura de raiva, de medo, de ódio e de extremismo, eu e eles, na verdade, só vai deixar o mundo. Ah, tem uma frase do Gandhi que fala isso, né? Olho por olho, dente por dente, só vai servir para que a gente tenha uma nação de pessoas cegas e banguelas. É, eu acho que é bem importante, acho que valorizar isso que a Vivian trouxe, o Breno trouxe, né? E o Marcelo traz aí o que fazer com isso, né? Eu acho que o ponto primeiro é perceber
essas qualidades, eu vou usar esse termo, virtuosas da escola, né? É, eu acho que isso acontece também na área da saúde, né? Quando você entra no hospital e vê tantos profissionais da saúde tão dedicados assim, né? Devotos assim, lá. Você entra numa escola, os profissionais de uma escola, os professores, todos, eles têm um fogo interno, né? Uma paixão assim. É uma missão a educação, né? E isso cria um ambiente muito virtuoso, né? E isso traz um espaço, e é por isso que talvez aconteça o aprendizado, né? Porque o aprendizado só vai acontecer num espaço que cada pessoa lá se sinta seguro e à vontade, né? Então, olhar e reconhecer e apreciar as qualidades virtuosas de uma escola, de qualquer escola. E a escola é feita de pessoas, e pessoas, muitas vezes, eu diria a maioria, apaixonadas por estar lá, fazendo o que estão fazendo, Então, né? pessoal, não sei. Aí acho que depende de onde vocês estudarem, sabe? Porque a minha vida escolar foi um inferno, sabe? Nem sempre você vê professores realmente estimulados e com vontade, sabe? Pelas próprias situações de ensino, lugar, equipamento, muitas vezes o salário, né? Principalmente quando eu era pequeno. Eu sou filho de professor. Minha mãe é professora, né? Na época das greves do Orestes Quércia, né? Tipo, inimigo número um da educação. É, Então, pessoal, a minha vida escolar foi um inferno, foi horrível, não era um lugar gostoso de estar na escola, sabe? Com certeza. E, e tem outras coisas, tipo, se você não tem o mínimo para se posicionar e ser aceito naquela escola, você é rechaçado, sabe? É, a roupa que você usa, o material que você tem, a classe social que você pertence, se você é um bom atleta ou não, se você tira a nota. Tipo, meu, eu pontuaria -2 para cada um desses. Tipo, não tinha dinheiro, não era popular, eu era dentuço pra caramba, então, tipo, sabe, eu usava, com 11 anos, eu usava aquele cabresto, sabe? O pessoal chamava de cabresto, que é aquele aparelho extra-oral, sabe? É, Putz, tinha um sapato, só que era sapato social. Imagina um garoto de 11 anos indo com sapato social para a escola. Todo mundo tava indo de Nike, sabe? Então, é que eu não tenho uma personalidade meio agressiva e a minha base familiar é muito boa. Mas é muito fácil ficar com raiva do mundo se você não pertence a ele. Ah, e detalhe. Felizmente, depois da sétima série, a gente começou a aprender a jogar vôlei e eu jogava bem vôlei. Então eu achei meu espaço. Porque na época que era do futebol, pô, eu cansei de ser o último a ser convidado a jogar bola. Sabe? Então, é pesado isso. Pode ser muito pesado. Né? E detalhe, os professores mega virtuosos olham para você como o futuro João Ninguém. Sabe? Eles não querem você lá, muitas vezes. Então, aqui tem um ponto, sabe? Tipo, Sim. se você bate em todo mundo, ainda vai ter gente que vai te respeitar por causa disso. Nem para isso eu servia, para bater em todo mundo, sabe? Então, eu acho que olhar para as minorias ou para as dificuldades e criar momentos que nem o vôlei me salvou. O vôlei me salvou, porque eu ia para a escola para jogar vôlei, sabe? Que eu jogava bem. Mas então tem todo um universo quando a gente pega e fala em escola também. Acho que a fala do Marcelo lembra bem de visões idealizadas, né? Às vezes, né? Eu diria, pelo menos no início de carreira, né? É, as pessoas estão lá por um sentido, né? E com certeza as condições de trabalho e de vida que um professor tem, e principalmente eu diria na sociedade, em especial brasileira, o quanto o professor é valorizado ou não, né? Isso vai minando, de fato, as condições de trabalho e as condições de vida dessa pessoa, e suas necessidades, eu diria até básicas, essenciais, às vezes ficam carentes, né? E isso realmente vai afetando uma presença.
muito difícil na escola, né? E quando a gente pega os anos 80 e os anos 90, pessoal, a profissão mais barata que tinha para a mulher era o magistério. Era o mais fácil. Muitas escolas de ensino, o ensino médio era junto com o magistério. Então, às vezes, as pessoas entravam também nisso porque era uma maneira de ter uma profissão, antigamente, sabe? Antes, quando eu era pequeno, minha mãe trabalhava de recepção numa escola. Aí ela faz o magistério, numa escola não, no hospital. Aí ela faz o magistério e ela começa a carreira dela profissional, sabe? Mas minha mãe não tinha como fazer uma faculdade. E aí ela foi obrigada a fazer pedagogia depois, porque também a pedagogia era um curso superior, sabe? Era algo impossível de se fazer, né? Lembrando, era uma outra realidade, né? Era um outro mundo. Tá? Só E para tem completar, esses. Diga, Sussum. eu vejo, acho que você mesmo trouxe, Breno, né? Esse olhar da criança ou dos jovens. Eu diria que, mesmo com as influências das redes sociais, eu acredito muito numa certa pureza, eh, eh, nas crianças, assim. Então, a ideia é que elas são violentas, às vezes sim, umas com as outras, né? Mas em um senso de pertencimento e de troca e de relação, eu diria que elas são muito colaborativas, né? E tem um saber interno, né, de auto-organização que, que eu diria que, se tiver um olhar facilitador do que já existe lá dentro, isso acontece, um aprendizado acontece, né? Já acho que os adolescentes, mas jovem, acho que existe um trick, né, uma armadilha aí que a pessoa tá, tá crescendo e trazendo uma identidade ainda não muito definida. E daí sim, eu sinto que tem uma vulnerabilidade maior para certas ideologias extremistas, assim, de ser cooptado e vai lá e eu estou agindo agora por uma ideologia, porque lá eu pertenço e aqui eu existo e, e vou por algo maior, não eu mesmo, né? Assim, às vezes. Mas essa é uma identidade em formação, então requer alguns cuidados aí, né? Então, mas eu ainda acredito nesse ambiente virtuoso da escola, assim, apesar dos pesares, das dificuldades e das novos contextos que a gente vive. Só puxando um dado, assim, que falando um pouco mesmo dos professores, assim, na minha pesquisa do doutorado, mais ou menos uns 220 professores participaram da pesquisa e tinha uma pergunta que era se eles escolheram ser professor mesmo, assim, como professor, como uma profissão, assim, que queriam. E eu achei que seria uma pergunta interessante de ver a resposta. E no fim, todos responderam que sim, queriam, assim, né? E claro que tem muitos efeitos culturais, assim, se a gente pegar por década, a gente vai ter contextos bem diferentes, assim, né? Mas é isso, assim, eu falo do meu choque, da minha expectativa em, em talvez encontrar professores muito mais impactados com essas questões, como a violência que a gente está discutindo aqui, e que eles têm me ensinado muito mais sobre esse estar ali presentes, né? Estar presentes, estar ancorado nas relações. E acho que nesse ponto, a escola ainda é um espaço onde a gente vai todos os dias lá, vê as pessoas, conversa com as pessoas, né? Os nossos outros espaços de vida, de trabalho, de sair de casa, não sair de casa, essas outras esferas da vida já foram muito impactadas assim por esse isolamento, né? E a escola segue sendo esse ponto de contato, né? Para muitos, o único lugar onde eu encontro o outro. Então, olhando para esse ponto, assim,
a gente está falando muito do problema, né, da violência em si, de como aparece, e como a gente se escapa um pouco de criar o hiperfoco no problema e olhar, bom, qual que é a alternativa, né? Qual que é a alternativa a eu não ficar preso a esse medo? Bom, eu vou olhar pelo lado do que eu posso desenvolver para a convivência dessas pessoas. Por exemplo, um dos modelos mais aceitos, mais estudados dentro de competências socioemocionais, que é o da CASEL, que é uma organização americana que já tem décadas assim de estudo nas escolas, eles baseiam esse espaço de desenvolvimento, de cuidado das relações em 5 macrocompetências. Então vamos falar que para desenvolver esse espaço, né, onde eu me sinto pertencente, onde eu me sinto acolhido, onde eu me sinto conectado com os meus desejos também, eles vão falar de autoconhecimento, né? O que está ali, os meus desejos, os meus valores, o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são os meus limites. Vão falar de autogerenciamento, ou seja, como que eu lido com esse mundo interno que eu conheço, né? Então, como que eu lido com as minhas emoções, com os pensamentos, como é que eu lido com o impulso quando eu quero lá bater com um pedaço de pau no meu colega? Bom, como é que eu lido com isso? Isso é uma habilidade a ser treinada, né? E além dessas competências intrapessoais, eles também citam competências como consciência social, que vai partir de empatia, de me colocar no lugar do outro. Reconhecendo que existe um outro, outra macrocompetência é competência social, ou seja, como que eu lido com as diferenças? Que aí tá, não tem gente igual nesse mundo, né? Agora, no momento que eu realmente reconheço que existem pessoas diferentes, que existem desejos, limites diferentes, como é que eu me relaciono com essas pessoas? E isso tudo culmina numa quinta macrocompetência, que é a tomada de decisão responsável. Então, eu acho muito interessante olhar dentro desse contexto para a escola, como ela segue sendo muito potente para fortalecer essas capacidades, essas habilidades, que justamente fazem um contraponto a essa ideia de que a escola é um espaço de medo, né? De que é um espaço que eu não posso ir. E eu acho muito bonito isso, porque se entende que o desenvolvimento dessas competências ela se dá a partir da sala de aula e que vai aos poucos galgando outras esferas mais amplas, como família, antes sala de aula, escola, a cultura da escola, a família e a sociedade. Então, se a gente olhar essa cultura de medo, a imagem que me vem à cabeça dentro dessa discussão é a sociedade vem muito embalada por vários anos dessa discussão de medo, 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 medo. Enquanto a escola ainda tem muita força para, desde a sala de aula, produzir o movimento oposto, né? E essa rede de atrito e esse ponto de atrito que eu acho que está a nossa discussão hoje, sabe? Por isso que, de certa forma, me passa muita esperança em relação a esse contexto. Porque ali a gente tem a melhor coisa das relações ainda. Quando você fala rede de atrito, Breno, o que é a rede de atrito? É essa rede de atrito que se cria entre a sociedade, essa sociedade muito pautada em medo e em conflito, e em relação a essa nossa convivência desde a sala de aula, onde a gente está exposto a estar com os nossos colegas, a compartilhar as nossas experiências, e que a escola tem essa potência muito grande de nos deixar ainda nesse senso de pertença, né? Sim. Entendi. Breno, você consegue colocar pontuando de novo, que nem você colocou? Sabe? Só uma repassada. Cada um Eu acho desses que é níveis, exatamente, eu acho que é algo bem legal para frisar, assim, tipo, esse. As quando a gente competências. fala sobre das competências, as 5 competências no modelo da Casel é autoconhecimento, autogerenciamento, consciência social, competência nas relações e tomada de decisão responsável. E essas 5 macrocompetências vão desde o contexto da sala de aula, escola, família e comunidade e sociedade. Muito E legal. é muito interessante, né? Porque por si só, o simples fato de você estar num espaço em que você pode se explorar, que você tem, né, um modelo ali do professor, que você vai interagir com colegas, que você está aprendendo, todo mundo ali com uma intenção de aprender, enfim.
só pela convivência de estar na escola, essas competências já estão implícitas, né? Assim, então não Então, é. Você pode, e além de poder treiná-las, né? Então eu acho que é isso, assim, a gente tem que fortalecer esse espaço da escola, né, como um lugar que por si só já contribui para que a gente cultive essas competências, né? Porque senão, ai, agora esse lugar não, é de medo, ou então não vou mandar meus filhos para a escola. Não, acho que a gente tem que usar a criatividade para trabalhar de outras formas, não privar com que a gente tenha essa possibilidade, que as crianças tenham essa possibilidade, né? Porque ali você está sujeito, né, a conviver com pessoas diferentes, a lidar com as suas frustrações, a notar as suas próprias competências. Então, eu acho que o simples fato de estar lá, a gente já se dá conta dessas competências, né? Eu acho isso muito valioso, assim, ao te e eu ouvir. acho que também é uma coisa legal de até a própria estrutura da escola a gente deveria repensar muitas vezes, né? Onde hoje em dia talvez esteja mudando um pouco, mas as características valorizadas dentro do ambiente escolar muitas vezes sempre foi um só: tirar nota, né? Ser bom em determinadas matérias e não se trabalha ou valoriza outras competências e habilidades humanas. Então, aquelas pessoas que não se enquadram nesse modelo, elas se sentem um pária, né? Isso é muito, muito, muito perigoso. Né? Eu lembro que eu venho da época que tinha ensino de psicologia, por exemplo, mas o que a gente aprendia era ir de ego e superego. Sabe, teria sido muito mais rico se tivessem me ensinado a lidar com as minhas emoções, como lidar com pessoas com olhares, visões, situações diferentes, treinar escuta, treinar fala, sabe? Seria algo muito rico. E eu acho que o mundo tem que caminhar para isso, né? Sem falar outras coisas, né? Eu acho que a gente precisaria ter uma educação de financeira básica, nutricional básica, que são coisas muito, muito, muito importantes para o mundo. Acho que o E que quer terminar? não, É, não. O que eu queria falar é justamente isso, né? Acho que repensar um pouco o modelo e o espaço, porque ele é poderoso. E lembrar que eu acho que seria legal a gente discutir um pouco sobre como que os pais devem conversar com isso sobre os seus filhos, né? Como se relacionar com a sociedade, então, frente a isso? Porque é importante um guidance aqui, né? Tipo, somos profissionais da área da saúde e a maioria das pessoas não sabe o que fazer. Como eu falei no começo do vídeo, eu vi uma profissional pegando e falando, né? Eu pego e falo pro meu filho, não sei o quê. Poxa, eu não posso transmitir o meu medo pro meu filho, senão eu não estou ajudando. A minha neurose pro meu filho. Porque aqui, senão eu vou estar criando um ambiente que vai causar mais danos emocional do que ganho, né? Lembrando que, poxa, você pode ir no shopping, pode acontecer alguma coisa. Aliás, é mais fácil você ir no shopping e acontecer alguma coisa do que alguma coisa na escola. Isso é um fato, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado com a neurose que começa dentro da própria casa, né? E aí, o que vocês acham disso? só complementar a sua fala de, às vezes, até conteúdos dentro da escola, ou para a gente olhar um pouco mais amplo a própria educação, a formação de pessoas. Talvez uma educação bastante inclusiva, né? Outro dia eu fui no congresso lá em Pernambuco, né, no Recife, e tinha uma fala sobre o Estatuto da Neurodiversidade, né? De uma inclusão de neurodivergentes, né? Então, eu achei muito bacana, assim. eh, Mas isso eu amplio ainda mais dentro da escola, no sentido de inclusão de inteligências múltiplas mesmo, né? Às vezes eu não sou bom em matemática, mas eu sou bom nas artes, né? E que esse possa ser reconhecido. De repente eu não sou bom em estudar, na lógica racional, de decorar as coisas, né? De guardar, de memória, mas eu sou bom nas relações sociais e que isso possa ser valorizado e que todos temos uma singularidade, como eu sempre gosto de falar, e que todos pertencemos à grande família humana. Somos humanos e cada um tem sua inteligência, né? Maior ou menor. Então, que a gente possa sempre estar valorizando a diversidade e incluir todos, né?
Acho que isso é muito importante no sentimento de que ninguém precisa lutar para se sentir que existe e que pertence, né? Esse olhar que todos pertencemos e todos existem e ter o seu lugar é importantíssimo, né? E talvez a criança, a pessoa venha com já isso dentro da própria família. Ela se sente excluída da família. E a gente enxerga isso dentro da escola. E a escola, como o Breno colocou, né, é, é o espaço, né? Em vez de ser a fonte de violência, é a fonte do desenvolvimento cidadão, é a fonte da cultura de segurança, de conforto, de confiança. É a fonte, né? É ao contrário da nossa visão, assim, da notícia. A escola é a fonte de é lugar de violência. Não, a escola é a fonte da confiança, da convivência. Deveria ser, né? Pelo menos. Deveria ser. Sim. Não, e eu sinto que ainda é. Apesar dos pesares, é. Para algumas Pode pessoas, ser. eu acho, sabe? É porque há uma, infelizmente, há uma cultura muitas vezes elitista, separatista, isso também acontece. Eu acho que junto com, como você falou, só de não respeitar algumas inteligências pessoais já é uma cultura, sabe, que Sim. separa. E também por não aceitar algumas culturas, algumas diferenças culturais, né? Ou situações de vidas diferentes. Só que aí eu não sei se entra tanto no âmbito da escola, mas sabe, tipo, uma criança que acabou de perder os pais ou perdeu a mãe, querer cobrar dela algumas coisas naquele ano letivo é impossível. Mas aí eu diria que talvez existem algumas outras coisas, principalmente em comunidades mais carentes, onde o trabalho social deveria ser intenso com muito investimento. Então, em arte, em esportes, em acesso a psicólogos, profissionais da área da saúde diversos, principalmente por uma idade tão vulnerável, que muitas vezes a gente não tem. Né? Então, o que te resta é pegar alguns exemplos na rua e por aí vai. Né? Então, para aquelas pessoas que acham que isso, infelizmente, no mundo atual é bem presente na nossa sociedade, as pessoas acham que ações sociais é jogar dinheiro fora. Né? Mas é muito fácil você pensar assim quando você vem de uma família absurdamente abastada e com acesso, sabe? Então, é muito interessante. Pessoal, mas eu acho que é importante a gente passar uma mensagem para os pais aqui. Porque os filhos precisam de um guide. Os filhos, eles vão querer saber. E os pais também precisam saber lidar com essa emoção aflitiva que é o cenário e o medo que acontece hoje. Acho que alguns pontos, talvez possa citar algumas coisas, mas a gente pode deixar vinculado também, né, algumas sugestões de materiais. Assim. Hoje o grupo de pesquisa que eu trabalho fez uma cartilha breve, que é o NEFIS, da URGS, fez uma cartilha breve justamente como falar, né, com os filhos. E passa muito pelo que a gente está falando, sabe? Desde a ideia assim, de não espetacularizar, de não trazer um monte de casos com um monte de dados, de não vincular palavras como assassinato, né, a morte, né? Mas sim se colocar num papel mais daquele que está junto, escutando ativamente. O que, que é o que, que aquela criança está pensando, sentindo, se está pensando algo ou sentindo algo sobre o que está acontecendo, se não, mas assumir essa postura do acolhimento, do reforço disso que a gente sabe, que estatisticamente se mostra, que é dificílimo que aconteça, né? Que a escola segue sendo um espaço de cuidado. Então, sem essa postura mais de perguntar e de se colocar à disposição ali junto, ela ajuda muito mais do que a gente querer fazer um resumo do que a gente viu no nosso dia, né? Caiu no zap zap pra gente, né? Escutar, tá junto, é, assim, cuidar com a forma como se fala, cuidar com as palavras que se falam, sempre tentando tirar essa coisa de uma coisa literal da violência, dessa linguagem da violência, né? E voltar para, bom, tá sentindo medo? Bom, mas o que está sentindo medo? Olha, a escola é um espaço seguro, já aconteceu alguma coisa lá, né? Já aconteceu alguma coisa na escola.
quando muito a gente tem um ou outro caso em relação a isso, é fácil de conversar sobre espaço, né? E tem um ponto bem importante assim nisso, que é se eu escolho que meu filho não vai para a escola, qual que é a alternativa que eu estou oferecendo? Eu estou oferecendo que ele fique em casa processando essas notícias? Então, assim, não, o direcionamento é esse, assim, né? Estar lá é estar num espaço onde a gente está com os nossos pares, onde a gente está se vendo, a gente tem a chance de se sentir pertencendo, estando presente, assim. Isso que eu elencaria, assim, e posso deixar também alguns materiais à disposição. Perfeito, Breno. Eu tinha pensado nisso, né? Porque às vezes a gente escorrega muito em colocar a nossa perspectiva na mente das crianças, né? Elas têm outra perspectiva de mundo, assim. Então, é, até essa necessidade de conversar com as crianças, assim, eu acho que é uma coisa que é uma ansiedade muitas vezes dos pais, né? A visão que a gente, igual o Marcelo estava falando ali da experiência dele de escola, né? Muito provavelmente o que é a escola hoje é diferente da experiência, né, que você teve na sua época da escola. Podem ter experiências parecidas, diferentes, mas é muito importante a gente entender que as nossas perspectivas são diferentes, assim. Então, eu acho que essa dica de realmente ouvir primeiro, né, é super importante, até para a gente não trazer a nossa perspectiva sobre as coisas, porque a forma como elas vêm é completamente diferente. Às vezes elas não conseguem entender a nossa perspectiva também. É mais fácil para a gente entender a perspectiva delas e partir daí, né? Só que é muito importante também esse trabalho de regulação emocional nosso como adultos para lidar com as crianças, né? Porque acho que esse é o papel mais importante, assim, né? De não projetar nelas uma coisa que está na nossa cabeça por causa da nossa dificuldade em regulação emocional também, né? Então acho que é muito importante isso. Se você não tomar cuidado, você vai causar mais dano com o seu medo que aconteça do que o fato em si, sabe? É bastante importante isso. Lembrando que o seu filho ele vai aprender como você se regula. Ele vai aprender com você como você regula as suas emoções. Então, acho que tem um dado muito interessante, né? Se a gente for pegar alguém com pânico, a pessoa que tem pânico tem medo de sair na rua pelo que pode acontecer, né? Então é um trabalho mental e a pessoa está dentro de casa segura. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas falas. E é importante sentar, conversar com a criança, principalmente se a criança estiver com medo, né? Como foi falado. Mas ajudar a contextualizar ela. Porque essa coragem para tocar o mundo, ela vai precisar pro resto da vida dela. E vocês não tenham dúvida disso. Porque viver dá medo. Você pegar o carro para ir para a praia, você não sabe o que vai acontecer. Então é importante você aproveitar a oportunidade. E claro, converse na escola, veja o que está sendo feito, veja como é o processo de entrar na escola, veja como é o ambiente escolar, sabe? Esteja atento aonde seus filhos estão entrando, nas redes sociais, né? Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque é, eu vi uma pessoa falando sobre Deep Web, por exemplo, o Twitter está muito mais perto, sabe? O Instagram está muito mais perto, o Google está muito mais perto que a Deep Web, né? Então é um fenômeno presente, na minha opinião. Se você tiver uma fala separatista, raivosa, extremista, agressiva, você está contribuindo muito mais para o dano no mundo e para o dano nas escolas do que qualquer outra coisa, sabe? É, a fala, acho que essa é a minha última fala aqui, a fala eu contra o outro, contra o mundo que está errado, ela causa muito dano e muita dor nesse mundo. Sim. Bom, se eu for contribuir com alguma coisa, acho que só reforçando o convite da gente se trabalhar a gente mesmo, né? A partir da minha confiança, eu transpiro confiança para cada outra pessoa, seja criança, seja adulto, e o ambiente se torna mais confiante, né? E eu sinto que olhar a escola como a fonte de uma cultura de convivência, né, e segurança. Eu acho que só de apreciar as qualidades que a escola pode ter como fonte disso, dessa cultura, já é, assim, um grande passo, né? A criança começa a olhar também dessa forma e vai aprender muito mais aí.
Então é isso, pessoal. Se fez sentido, curta, siga o nosso canal e se quiser compartilhe, porque se você, isso que a gente trouxe aqui pode ser útil para muita gente e talvez para ajudar aí as pessoas a lidarem com essa dor que está no peito de todo mundo, né? Manda Marcelo, ver. posso, ah, eu queria só trazer algo assim que tem habitado bastante os meus pensamentos, de uma filósofa que se chama Marina Garcês, e que acho que pode fechar bem assim com a nossa conversa que a gente está falando aqui, que é sobre o educar, assim, sobre a educação. E talvez o convite que possa ficar para a gente aqui é nos sentirmos nesse papel de educadores a todo momento nas nossas relações, né? Então, o que é esse educar? São algumas perguntas que essa filósofa traz e que eu acho que pode ser uma forma legal da gente encerrar aqui. Posso ler um trechinho para vocês aqui? Então, ela volta assim a se questionar sobre esse educar, né? E levanta algumas perguntas básicas, como o que nós queremos saber, de quem e com quem nós podemos aprender o essencial para viver melhor, que hábitos, valores, maneiras de viver queremos realmente transmitir, a quem e para quê. Por que podemos chegar a saber tantas coisas e, no entanto, não aprendemos o que mais necessitamos aprender? A pergunta-chave que nenhuma sociedade deixou de se fazer é como educar. E este como não se resolve somente com medidas de procedimento. É o como da ética, é o como da política, é o como da poética. Interroga e questiona os modos de fazer e as formas de vida. Perguntar como educar é perguntar a nós mesmos como nós queremos viver. Deixo aqui Marina Garcês no livro dela Escuela de Aprendices, e acho que pode ser uma boa provocação para a gente ficar. Muito bom, Breno. Eu queria dar uma dica de dois filmes. Tiros em Columbine, do Michael Moore, que é um documentário sobre os fenômenos, né, de assassinato nas escolas americanas, é muito interessante. E também um filme que você acha no YouTube, acho que por R$ 5 para alugar, que chama Duro Aprendizado. É muito interessante para mostrar como algumas pessoas que não se encontram dentro do ambiente escolar podem ter comportamentos absurdamente agressivos. Vale muito a pena assistir esses dois filmes. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais, Comente aí, gente. comente aí. É,